Fala meu amigo, fala minha amiga, e em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês. Deve estar todo mundo aí ciente, consciente da novidade. Foi soltado uma nota da Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais, a mesma que nos oferta o PET, o Plano de Ensino Tutorado, deixando claro que a partir do dia 3 de novembro, ou seja, um dia após se comemorar os mortos, a galera revive nas escolas, sendo obrigatória a presença de alunos na escola pública e na escola particular. Bom, muita gente está perguntando se a gente vai abandonar vocês. Óbvio que não. Nós estamos agora chegando aí a segunda semana, né, do último volume, do volume 4 do PET, e vamos até o final. Vamos trabalhar as 6 semanas, inclusive as atividades complementares a gente vai fazer junto com vocês. Complementares, no caso, aquele exercício que foi colocado para a galera ter acesso à questão de rendimento. Show? Então fiquem tranquilos que a gente está junto com vocês até o final. E a temática de hoje, galera, nós iremos falar de um grande confronto. O fim da monarquia no Brasil e o início da república, ok? Bom, toda vez que a gente fala sobre o 15 de novembro, daqui a pouquinho está chegando, tá? Quando a gente fala sobre o 15 de novembro de 1889, o que o aluno pensa? O que é isso, professor? Você vai falar na hora, feriado. Tá todo mundo esperando o feriadinho aí. O que é isso? É um feriado, tá? Mas é um feriado que ele tem um papel fundamental. Mas para eu explicar a construção dessa data, o que o torna feriado, eu queria convidar vocês a conhecer o Projeto Escola Online. O Projeto Escola Online, que eu faço parte, onde vários outros colegas também, é um projeto que através de várias mídias digitais, como é o caso, por exemplo, do nosso Twitter, do Facebook, você tem como falar com a gente via e-mail também, tem o contato de WhatsApp. A galera que fica muito na dúvida sobre informações, procura também no nosso Instagram, tem muita coisa bacana. Você que está me assistindo agora no nosso canal do YouTube, bom, fique à vontade, se inscreva, ative as notificações, dê um like. Lembrando que a gente está chegando à casa dos 92 mil inscritos e como a nossa meta é bater os 100 mil até o final do ano, contamos com vocês. Novidade bacana também são as nossas plataformas de música. Você vai encontrar podcast também. No caso, você vai ver aulas, conteúdos de qualidade. Se você olhar aí para baixo, você tem a nossa plataforma, que está sendo toda reformulada, repaginada por sua causa. Então é só novidade bacana que permite que você tenha um acesso a uma educação de qualidade. Show de bola? Mas antes de a gente falar sobre a questão da proclamação da República, o que é normal a gente fazer? Vem comigo aí. Roda a vinheta. Bacana, né? Bora lá? Vamos lá, galera, moçada. Bom, o que a gente está tendo como apresentação aqui, ó? A partir de 1870, ou seja, eu estou falando da segunda metade do século XIX, tá? Eu estou vivendo a chamada crise do segundo reinado, beleza? Então o Brasil era o único país que mantinha uma monarquia, então olha só, a monarquia brasileira passou a ser questionada por diversos setores da sociedade brasileira. Esse fato, aliado a outros acontecimentos, foi desgastando essa forma de governo. Por quê? Porque, como todo mundo sabe, galera, o Brasil ele era governado por Dom Pedro II. Se nós compararmos a Dom Pedro I, teve um governo até então mais tranquilo. Só que o Brasil, na verdade, é o seguinte, moçada, tá? Nós, quando falamos aí sobre Dom Pedro II, falamos sobre o segundo reinado, o Brasil insistia em manter uma monarquia e aí uma série de acontecimentos começa a desgastar essa nossa forma de governo. Esse fato, aliado a outros acontecimentos, foi desgastando essa forma de governo. Integrantes da elite, da camada média e da população mais pobre passaram a defender o fim da monarquia e a implementação da república. Lembrando que quase todos os nossos países vizinhos aqui, na América do Sul, já tinham optado por uma república, um sistema de maior participação. A galera defendia também o conceito de república como sendo algo de modernização do país. As pessoas falavam que a nossa modernização passava pela nossa mudança de forma de governo. As ideias republicanas ganharam força a partir do final do século XIX. Porém, desde o século XVIII,
alguns movimentos rebeldes, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador e a famosa Revolta Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, já haviam defendido a implantação da República no Brasil. Porque quando se fala República, o que é a primeira coisa que você pensa? República, você fala República. Lugar onde vivem vários estudantes, onde tem festa todo final de semana, onde nessas festas ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, e principalmente, pai e mãe não pode entrar. Você fala, poxa, República de estudante, mas galera, falando sério, a palavra República ela vem do latim res publicum, coisa, negócio público, onde todos podem participar. Então, na monarquia do Brasil, o poder era passado de pai para filho, a ideia da República indica uma possibilidade de modernização. Por que um regime de governo que vinha sendo adotado há tempos no Brasil já não servia mais? Então, por que a monarquia, que era a forma que o Brasil se mantinha, não servia mais? Vários foram os motivos, mas o principal foi a restrição à participação popular nas decisões políticas. Agora a pergunta, como se implantasse a República, a situação fosse mudar? Tá? É mais uma daquelas farsas históricas que a gente aprende, que a República traz muita mudança. Tá? Houve uma transformação significativa. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Você fala, nossa, que independência! Beleza, um português deixando o Brasil livre de Portugal, legal. O Brasil continua a ser monarquia, legal, olha que mudança, tá? E ao contrário de outros países do continente, adotou a monarquia como forma de governo. O período em que Dom Pedro I governou foi chamado de Primeiro Reinado. Em 1840, começou o Segundo Reinado, sendo Dom Pedro II o imperador. Nesse período, o Brasil passou por diversas modificações internas, começando o reaquecimento da economia por meio do cultivo do café. Então, uma das coisas que dá uma estabilidade econômica no Brasil, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, é a chegada do café aqui, que já estava no Brasil desde o final do século XVIII, mas ele vai começar a bombar a partir da segunda metade do século XIX, fazendo com que o Brasil, então, tivesse uma riqueza muito estável. Então, quando você fala de movimentos aí, como é o caso da Conjuração Mineira, Inconfidência Mineira, quando a gente fala da Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, eu falo de movimentos que já defendiam, tá, galera? Olha só, já defendiam as ideias republicanas, tá? Porque se você olhar para os nossos vizinhos, quase todos já estavam adeptos do projeto de república. Show de bola? Então vamos lá, galera. A estrutura econômica brasileira continuava a mesma do período colonial, ou seja, sai colônia, entra império e o Brasil mantinha um latifúndio, tá? A mão de obra continuava escrava. Por quê? Porque quando você deixa de ser colônia para ser independente e o Brasil se torna monarquia, você o quê? Você não acaba com a escravidão, tá? E aí você mantém a monocultura. Então repara que durante a transição da colônia para o império, e quando a gente fala dessa alteração, o Brasil mantém estruturalmente a sua economia pautada no princípio do plantation. Lembra? Um só produto, monocultura, em grandes propriedades de terra, utilizando a mão de obra escrava. Lembrando que o Brasil também é um dos últimos países a abolir de vez a escravidão. As pessoas descontentes com o regime monárquico fundaram associações que defendiam maior liberdade para as províncias, eleições diretas e o direito de votar para todos os homens maiores de 18 anos e alfabetizados. Aí, galera, vejam como é que você está excluindo uma galera. Por quê? Hoje, saúde e educação é dever do Estado, direito de todos. Só que naquela época não. Então, por exemplo, só estudava quem tinha grana. Então você já exclui uma boa parte da parcela da população quando você fala assim, olha, votar alfabetizado. Também defendiam que senadores e outros políticos tivessem mandato com um tempo pré-estabelecido, para não ocuparem cargos a vida toda. Por quê? Porque o Senado brasileiro, vocês vão lembrar da nossa primeira Constituição, a de 1824, era um Senado de base vitalícia. Você ficava no poder até ter um pequeno falecimento. Ideias republicanas circulavam desde o período colonial. Faltavam apenas uma conjuntura histórica propícia para derrubar a monarquia. A criação do Partido Republicano Paulista, o famoso PRP, em 1873, marcou a adesão, olha só aí, galera, a criação do Partido Republicano Paulista, marcou a adesão de importantes representantes da cafeicultura paulistana, porque era a classe que tinha grana
mas não tinha poder político. O sucesso da proclamação da República deve-se também ao apoio das camadas econômicas notáveis da sociedade brasileira. Agora, como existe aquela frase do Aristides Lobo que ele fala, o povo assiste a tudo, quando a gente fala da proclamação da República, ele fala o seguinte, o povo, para variar, assiste a tudo bestializado. Porque, por exemplo, os cafeicultores, que eram a classe economicamente mais rica, eles sabiam que eles tinham que ter poder político. Mas para ter poder político, galera, você não basta tirar Dom Pedro II. Porque se você tirasse Dom Pedro II, colocaria Dom Pedro III, Dom Pedro IV e assim sucessivamente. Então os caras sabiam que para ter poder econômico e consolidar o poder político, eu tenho que mudar a forma de governo. Então por isso a adesão, você vai ter no Brasil o famoso Manifesto Republicano falando dessas vantagens. Show de bola, galera? Olha só, o governo imperial procurou reverter o processo de desgaste da monarquia. A intenção era apresentar propostas de caráter liberal que inibissem os ânimos republicanos. As propostas não foram lá bem aceitas pelo Partido Conservador, maioria da Câmara dos Deputados, e a crise imperial, que se agravava, além das questões da abolição da escravatura, militares e questões religiosas. Por quê? Uma das coisas também que fomentava muito a monarquia brasileira era a escravidão e todo o lucro gerado pelo tráfico. Quando começam a haver pressões internas e externas, e aí você tem as famosas leis abolicionistas, lembra da Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos, a lei do ventre livre, que fala que todo filho de escravo é livre, a lei do sexagenário, que estabelece que escravos acima de 60 anos. Então essas pressões que acabam sendo vistas como leis, apesar de algumas leis muito fajutas, inclusive as pessoas zoam, né, a famosa lei do sexagenário como a gargalhada nacional. Então tudo isso foi ajudando inclusive a questão militar. Por quê? O exército foi influenciado pelo pensamento positivista. Uma escola filosófica defendida pelo francês, instituída pelo francês Auguste Comte, que defendia uma ditadura republicana, um governo representativo em que o ditador poderia afastar-se dos interesses da população pelo bem da república. Você já parou para pensar o que está escrito na nossa bandeira? Quando a nossa bandeira deixa bem claro o princípio do quê, galera? O princípio do ordem e progresso. Você já pensou o que significa a ideia do ordem e progresso? Tá? Galera, quando a gente fala sobre a questão, olha só, um dos lemas positivistas, o amor por princípio, porque a ideia era amor, ordem e progresso. A ordem por base e o progresso por fim está presente na bandeira nacional, marcando os ideais positivistas dos republicanos, especialmente dos militares. Estes lideraram o golpe contra a monarquia. Por quê? Há um acordo, galera, quando a gente fala sobre a nossa proclamação da República, há um acordo basicamente entre cafeicultores, principalmente a galera do Oeste Paulista, junto com os militares, que acabaria culminando oficialmente na proclamação da República Brasileira. Inclusive, quando a gente fala da bandeira, existe aquele lema, né? O que representa a bandeira brasileira? O verde, as matas, o amarelo, o ouro, o branco, a paz, o azul, o céu. Gente, isso é uma fábula que nos é contada. Repara que o verde aí, ele marca claramente a cor da família Bragança. Repara que você deixa de ser monarquia para ser república, mas as cores da família real se mantêm. Galera, o amarelo é a cor do quê? Da casa Lorena, que eles vão falar da questão seguinte, da casa de Lorena, perdão, do Habsburgo, que vão falar sobre isso, da princesa Leopoldina. Tá? Você percebe que o seguinte, olha a frase, ordem e progresso. O que eu estou deixando claro, gente? Ordem e progresso. Que para uma nação ter progresso, que para uma nação ter desenvolvimento, que para uma nação ter crescimento, ela tem que ter ordem. Qual é a melhor classe para botar ordem no país? Opa, o militar. O azul é a ideia do quê? A esfera armilada. O que é isso, gente? A ideia do globo. Essa é a ideia da esfera armilada que está o quê? Que está atrás de mim. Então você vê que você constrói uma ideia de modernidade, mas não é bem do que a gente imagina. Então a proclamação da República, que está para ser celebrada daqui a pouquinho, no dia 15 de novembro, ela é mais uma vez uma construção. É um processo que infelizmente ele vem de cima para baixo. Porque militares e cafeicultores sabiam que a única forma que eles teriam para chegar ao poder era tirando a monarquia e, consequentemente, depondo Dom Pedro II. Show de bola? Então vamos lá, galera. O Dom Pedro, claro, se afasta dos militares que voltaram. Esses militares voltaram muito forte da Guerra do Paraguai ao perceber que naquela famosa Tríplice Aliança, onde Brasil, Uruguai e Argentina se juntam contra a covardia do Paraguai, quase todos que governavam seus respectivos países eram militares, e aqui era um civil.
Então essa galera que estava meio que descontente com a conduta de Dom Pedro, falou, opa, chegou o nosso momento. Mas bora lá, galera. Bom, eu achei, agora sendo bem sincero, um pouco desconexas as questões desse PET, mas vamos fazer um pouquinho. Sobre a formação do absolutismo na França, é incorreto afirmar aqui, galera, o texto não traz nada pra gente sobre o absolutismo francês, tá? Olha que loucura isso, né? Uma questão completamente avulsa, mas vamos lá. Muita gente vai lembrar que o absolutismo na França é quando você tem aquele acordo, né, onde todos os poderes vão juntar-se na mão do rei. Então vamos lá o seguinte, galera, o que a gente vai falar? Principalmente o seguinte, quando você começa a ter na França a famosa dinastia Bourbon, tá? Os famosos reis Luís. Você tem aqui, galera, o famoso Luís XIV. O Luís XIV ele falava a frase que o Estado sou eu. Então o absolutismo é aquele sistema onde todo o poder fica na mão do rei. Então o Luís XIV que está aqui, ele representava muito essa ideia, moçada. E essa ideia que já vinha lá o seguinte, moçada, começando a se falar com Filipe Augusto, Luís XI, Filipe IV. Então desde a época do feudalismo, o absolutismo francês já começava a se construir. Então essa aqui está correta, tá? Então qual que era a ideia de você centralizar o poder na mão do rei, gente? Segundo a ideia, por exemplo, você coloca aqui a figura do que? Do rei, tá? Do monarca, para que você tivesse uma ideia de que você tivesse a ideia, porque você fala em rei, o que todo mundo lembra? A questão de centralização política. Então, olha só, faz-se necessário nesse processo a centralização do exército, porque os senhores feudais se juntam em torno do rei, você junta impostos, justiça e a questão da igreja. Você fala, opa, a ideia da organização. Tá? Agora, é fato que a centralização do poder na mão do rei, ela passa muito sobre a vontade dos nobres, que eram os antigos senhores feudais, que vão ter um papel decisivo nisso. Então, quando ele fala que, olha, a abolição da soberania dos nobres feudais não teve importante papel, pelo contrário, são esses nobres aqui que o que, moçada? Que vão estar articulando esse novo Estado. Beleza? A Guerra dos 100 Anos, muita gente vai lembrar que aquele processo de 1337, então a Guerra dos 100 Anos que não dura 100 anos, né? Conflito de 1337 a 1453, quando os senhores feudais da região da França vão brigar com os senhores feudais da região da Inglaterra e entendem que a união, além de fazer açúcar, faz a força, também é um processo fundamental nisso, tá? E óbvio que eu não posso também deixar de falar que a burguesia, ela também teve um papel decisivo na formação desse Estado absolutista. Por quê? Porque enquanto o nobre ele tem o status, galera, a burguesia tem dinheiro. Então, você vai falar o seguinte, a aliança com a burguesia ela também foi necessária. Então, o que está acontecendo? O que a gente vê como errado aqui? A letra C, que ela fala exatamente que, poxa, você abole a soberania dos nobres. Não, os nobres atuam diretamente nisso. Como eu falei, uma questão desconexa, mas a gente consegue ajudando aqui a fazer. Show de bola, galera? A letra C de mais certa. Segue o jogo, bora lá. Questão de número 2. Sobre a participação dos militares na proclamação da República, é correto afirmar que... Então o que a gente vai perceber, galera? Os militares tiveram participação decisiva. Então tá lá. O Partido Republicano foi influenciado pelos imigrantes anarquistas a desenvolver a consciência política no seio do exército. Pô, militar anarquista, gente, nada a ver, imigrante anarquista. Eles vão ser importantes, sim, lá no século XX, para ajudar a formação do que, moçada? Para ajudar a formação do movimento operário, tá? Porque quando você fala da proclamação da República aqui, tá? Você tem na figura de Deodoro, militar, ele realmente simboliza essa nova fase, tá? A proibição de debates políticos e militares pela imprensa, tá? Opa, você fala, por quê? A imprensa ela censurava um pouco a influência das ideias de Auguste Comte, tá? A ideia do positivismo, vejam vocês, galera, a questão do positivismo, e o descaso do imperador para com o exército, porque como eu falei, o militar não tá, o Dom Pedro não estava muito, Dom Pedro II não estava muito afim de dialogar. Então você falou, opa, professor, essa aqui tá certa, hein? Ou seja, realmente você censura os militares, tem a ideia positivista e a questão da forma com que o imperador trata os militares foi sendo fundamental para a gente ver a participação deles. Tá? O descaso dos membros do Partido Republicano, como Sena Madureira e Cunha Matos, em relação ao exército, expresso por meio da imprensa, levou os casacas a proclamarem república. Gente, o Partido Republicano acaba aceitando também o que? A participação dos militares, ok?
O gabinete do Visconde Ouro Preto formalizou uma aliança pró-republicana com os militares positivistas no baile da Ilha Fiscal. Não, houve até uma briga. Isso aqui é uma fofoquinha interna, uma questão bem específica, mas isso não tem a ver com a nossa questão aqui. Aliança dos militares com a igreja, primeiro que não tem aliança, tá, gente? Vai haver o quê? Vai haver um racha também por causa da discordância. Então, nesse caso aqui, galera, a letra B é a bem certa, mas repito, nessa, o indivíduo que fez o PET, ele errou a mão, porque ele pegou questões meio pesadinhas, tá? Mas espero que vocês consigam compreender aqui. Show de bola, galera? E aí o fato é, mais uma questão que às vezes é o seguinte, não é falada, tá? Mas a gente consegue entender que é o seguinte, na Primeira República, aí o que eu tô falando, galera? Eu tô falando aqui sobre a famosa República Velha, beleza? Quando a gente começa a falar sobre a República Velha, a gente vai falar muito sobre o quê? A República Oligárquica, a famosa ideia da política do café com leite, quando então o quê? Quando o Brasil passou por uma mudança. Vamos lá, galera, tá? Houve a reprodução de muitos aspectos na estrutura econômica e social constituída nos séculos anteriores. Noutros termos, no final do século XIX e início do século XX, conviveram simultaneamente transformações e permanências históricas. Por quê? Proclama-se a República, mas o Brasil continua o quê, moçada? O Brasil continua sendo um país de base agroexportadora e com a elite cafeicultora mandando. Então é o seguinte, o texto sustenta que a Primeira República Brasileira foi caracterizada por permanências e mudanças históricas. Qual que é a grande mudança? Deixou de ser monarquia para ser república. Qual a ideia da permanência? Uma economia agroexportadora, a elite latifundiária mandando o poder. Então vamos lá. De maneira geral, o período republicano, iniciado em 1889 e que se estendeu até 1930, quando a chegada do Vargas ao poder, foi caracterizado, letra A, pela predominância dos interesses dos industriais, com exportação de bens duráveis de capital, gente, indústria. A indústria é dependente do café. Por conflitos no campo, tá? Com o avanço do movimento de reforma agrária, liderado pelos antigos monarquistas. Conflito no campo teve? Teve Canudos, teve contestado. Agora, avanço da reforma agrária por monarquista, gente, o monarquista é conservador extremo. Pelo poder político da oligarquia rural. Quem que é a oligarquia rural? Basicamente os cafeicultores, tá? Show de bola. E pela economia de exportação de produtos primários. Por exemplo, agroexportação, a questão do café. Você fala, opa, professor, essa aqui me atende, hein? Pela instituição de uma democracia socialista, gente, eu começo a rir. Democracia socialista, gente, pelo amor de Deus, no Brasil. Pelo planejamento econômico feito pelo Estado, que protegia o preço dos produtos manufaturados. Gente, você protege sim os produtos agrícolas, não manufaturados. Então essa aqui é uma questão que você que tem uma base bacana, sabe que a letra C é a mais certa. Show de bola, galera? Espero mais uma vez ter ajudado. Para a galera que vai fazer questãozinha de Enem como treineiro, que está chegando, né? Fique à vontade para conhecer conosco o projeto Eu Não Erro Mais, tá? Vocês que já viram, é um projetinho com aulas ao vivo, todos os dias da semana, para você se preparar para esse exame que daqui a pouco vai ser o decisivo para o seu ingresso na universidade. Galera, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, me deixarem entrar na casa de vocês. Beijo, fiquem com Deus e até a semana 3. Tchau, tchau.